Estamos iniciando uma nova série. Nessa série, nós vamos falar do nascimento do cristianismo. Nós vamos ver, desde os tempos remotos, egípcio, chegando até Roma, nos dias em que Jesus andou, nos dias em que Jesus deixou a sua marca. E vamos ver que as civilizações antigas deixaram marcas na história e que essas marcas vieram rumo aos dias atuais. Na época de Jesus não foi diferente. As suas manifestações artísticas, religiosas, comerciais, políticas influenciaram os povos daquela época. Governos, filósofos fizeram com que ideias fossem surgindo a cada instante. Então o cristianismo surgiu em meio a ideias que estavam vindo da filosofia antiga. O cristianismo como religião e como filosofia. Não é exagero afirmarmos que os gregos imitaram a arte dos egípcios, a política, a filosofia. E os romanos imitaram os gregos. Então, tudo está ligado. Tudo está conectado. E essa conexão fez com que aparecesse na história mais um grupo que nós vamos ver que é o cristianismo. Mais um povo que busca ser diferente, um povo que sai do meio da filosofia clássica. Nós vamos ver o que influenciou o surgimento do cristianismo nessa série. Nós vamos estudar sobre filosofia e sobre religião. Então, estudar filosofia e religião em qualquer momento é um desafio, porque envolve paixões. Se você não tem paixão por aquilo que você faz, você não aprende, você não absorve as informações que estão para você. Então, para repassar informações do passado, onde nós não vivemos, é preciso que a pessoa esteja concentrada para que ela possa absorver, para que ela possa reconhecer que os seus antepassados fizeram histórias e que essas histórias chegaram até nós. Então, envolve, além de paixões, também negações. Porque no mesmo momento que você tem uma ideia filosófica, uma ideia religiosa voltada para você, suas maneiras de pensar, suas maneiras de crer, você encontra também pessoas e até você mesmo negando algo. Porque para você defender uma ideia, você tem que negar outra. Então tem paixão e tem negação. Você só aprende algo se você abrir mão de outro. Por quê? Porque se falando de religião, se falando de filosofia, são muitas as ideias. Ideias diferentes, focado num objetivo que, se for trazermos para a religião, é o que se chama de salvação. O céu, a eternidade. Se formos trazer para a filosofia, é um pensar onde você vai encontrar uma nova mensagem, onde você vai trazer novo conhecimento. Mas nós falamos de espiritualidade, porque quando você pega a religião e pega a filosofia, e nesse momento você vai perceber
que a humanidade ela precisa entender que nós estamos ligados um ao outro, somos uma teia, não estamos separados um do outro. Nós estamos, sim, ligados. Ideias diferentes, porque existem pessoas diferentes. Religiões diferentes, porque existem culturas diferentes. Povos diferentes. Livros sagrados diferentes. Mas o ser humano que está aqui e que está aí saiu de uma única fonte. E essa fonte é a luz infinita. E essa luz, ela brilha para todos. Então nós não somos separados, nós somos unidos, porém pensamos que estamos divididos. Então envolve paixões, envolve negações e identidades. Porque quando você crê de uma maneira, quando você defende uma filosofia, você tem ali a sua identidade. O outro tem a identidade dele, porque ele pensa de outra maneira. Juntando o pensar de um e o pensar do outro, fazendo uma junção, você vai evoluir. Mas se você entende o seu pensar como um verdadeiro pensar e o outro também entende como o verdadeiro pensar, nós temos aqui duas verdades relativas. E se for contrastar essas duas verdades relativas, o que vai surgir vai ser intrigas, vai ser conflitos, e é o que nós vemos na humanidade hoje. Uma nação pensa de um jeito, a outra de outro, daqui a pouco está explodindo guerras. Essa é a história da humanidade. Fecha aqui o delta, que é a paixão, que é a negação e que é a identidade. Então muitas pessoas se definem por sua religião. Cria ali a sua identidade. Não é só um sistema de crenças, é também uma maneira de explicar a sua própria existência. Porque quando você pega um povo de uma religião, de uma filosofia, você tem ali explicações de como o ser humano surgiu, de onde viemos, para onde vamos. O ser humano tenta dar respostas a essas perguntas que há muito tempo são questionadas por pensadores, por filósofos, por religiosos. E qual é a verdade? Qual é o povo que está certo? Nós não temos uma definição. Nós temos pensar diferente. Pessoas que pensam de um jeito e pessoas que pensam de outro jeito. É por isso que nessa série que nós estamos iniciando, nós vamos ligar filosofia, religião, ciência, culturas diferentes e vamos até falar de fé. Porque cada povo que cria a sua identidade, ele tem a fé naquilo que ele está acreditando. São os valores, são as crenças das pessoas. Essas crenças foram escolhas que eles fizeram. Então o ser humano faz suas escolhas, ele se identifica com um grupo, mas não é imutável, é mutável. Porque quando uma pessoa está defendendo a ideia A, pode ser que amanhã ela esteja defendendo a ideia B. Porque dentro dela houve uma evolução. Dentro dela houve um salto quântico. Porque nós estamos vivendo, cada um de nós, em um campo quântico. Cada um de nós formou para si um círculo, um campo. E quando você está dentro do seu campo, você olha para o outro, e se você se identificar com o que está lá, é possível que você saia desse campo, que é a zona de conforto que você cria, e você
atravessa para encontrar novidades, crenças novas, seguir pessoas diferentes que te mostrou um caminho que você achou que era melhor. Assim caminha a humanidade. Quando a pessoa encontra os pensares diferentes e ela, junto com o outro, passa os dois formar uma ideia, então tem ali evolução, tem aprendizado e tem um novo começo, porque sempre está começando, porque a evolução está sempre começando, recomeçando e fazendo o círculo do Ouroboros, do aprendizado, da evolução. Só que esse círculo, ele é no formato de uma espiral, porque o ser humano vai evoluindo e subindo simbolicamente no conhecimento. Vamos ver o que tem de bom no próximo capítulo.